Deputado Danilo Forte, dá para derrubar o veto à lei dos royalties? Eu acho que é necessário um governo que tem como lema erradicar a pobreza. E 98% dos municípios mais pobres do Brasil estão no Nordeste. Uma forma de buscar equalizar essa conta é exatamente distribuir um pouco da riqueza gerada no país a partir do petróleo. Um petróleo que foi pesquisado por uma empresa que é de toda a nação brasileira, a Petrobras. Um petróleo que está a mais de 100 quilômetros da costa marítima do país, cavado a mais de 7 mil metros de profundidade. Um petróleo que é uma riqueza que faz do país um sentimento de esperança para a solução dos seus problemas econômicos. E aí, só os estados confinantes abocanham esses recursos. Enquanto tem prefeitura no Rio de Janeiro hoje que está fazendo calçada pública com mármore e granito, nós temos aqui no Nordeste municípios que não têm condições de contratar um carro-pipa para levar água para as famílias necessitadas que estão sofrendo com a seca, que não tem uma perspectiva de trabalho, de emprego e de geração de renda. Então, o Brasil é nação. Do mesmo jeito que o gaúcho, o paulista, o carioca é brasileiro, o cearense, o piauiense, o paraense também é brasileiro. Nós temos que ter um sentimento de unidade. E a distribuição equânime dos royalties consolida o nosso Estado federativo, diferentemente de privilegiar apenas 2 estados. Com relação aos contratos, em momento algum esses contratos ferem a relação do governo com as empresas, porque os contratos continuam os mesmos, não tem nenhuma modificação. O contrato do governo, da Ministério da Minas e Energia, da ANP com as empresas, vai pagar a mesma taxa de royalties. O que nós estamos distribuindo é exatamente esse percentual dos royalties entre todos os estados brasileiros. E para não prejudicar, que aquele falso discurso que prejudica o Rio, que quebra o Rio e o Espírito Santo, também é outra falácia. Por quê? Porque nós congelamos os recursos recebidos em 2011, tanto pelo Rio como pelo Espírito Santo, até que proporcionalmente essa equação seja distribuída por todo o Brasil. Então, essa história de dizer que quebra contrato, essa história de dizer que quebra o Estado do Rio e o Estado do Espírito Santo, são 2 falácias que induziram a nossa presidente, infelizmente, ao erro. Nós estamos indo para Brasília, amanhã nós temos reunião da bancada do Nordeste, nós vamos nos mobilizar, inclusive fazer uma manifestação de repúdio a esse veto e vamos pressionar o presidente Sarney para que ele coloque o julgamento do veto e aí a gente dá não a esse veto para que a gente possa ter um Brasil unificado, um Brasil que sonha, que pensa junto, que é uma nação unida pelos seus valores culturais e também pela sua necessidade de distribuição de riqueza. A forma de pressão é boicotar as matérias do governo, então? Não, a forma de pressão é fazer com que a gente analise e possa votar o veto. Né? Isso aí é comum, né? Todo ano, principalmente no final do ano, são analisados muitos vetos. Né? O presidente Sarney tem o poder de colocar em pauta e nós vamos pressionar exatamente ele, um homem que já presidiu o país, que conhece bem as diferenças regionais, que é do Maranhão, e o Maranhão é um dos piores IDH do Brasil, né? Os piores índices de desenvolvimento humano no Brasil está no estado do Maranhão, estado dele, o estado do Amapá nem se fala. Então, quer dizer, ele também tem a sensibilidade da necessidade dessa redistribuição de riqueza, porque só aqui para o Ceará são mais 560 milhões que entrariam já a partir de 2013.